coração 3 coisas. Jesus, ele salva, Jesus, ele cura e Jesus, ele ressuscita os mortos. Jesus, ele tem esse poder nas mãos dele. Mas basta nós buscar a presença, como já foi falado antes ali. Não é de qualquer jeito que nós vamos buscar e Deus vai responder. O que afasta nós da presença de Deus é o nosso pecado. Enquanto nós estamos em santidade, Deus está ali para nos atender. E aprofundando mais nessa passagem, a gente percebe, irmãos, que Jesus, aonde ele ia, ele tinha um propósito. Ele era guiado pelo Espírito. Ele era cheio do Espírito, então ele ia aonde o Espírito levava, o Espírito Santo levava. Assim é nós como cristãos no dia de hoje. O homem vazio, ele vai aonde ele quer. O homem cheio do Espírito Santo, ele vai onde Deus direciona ele. Porque tem algo sobrenatural para acontecer naquele lugar. Aonde chega um cristão verdadeiro, adorador, algo sobrenatural acontece. O inferno se abala, o inferno treme. Aleluias. Jesus, ele vai para Jericó com um propósito de salvação naquela cidade de Jericó. Ele chega na casa de Zaqueu, o publicano. Quando ele chega lá, Zaqueu está em cima da árvore. Ele diz: ei, Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar na sua casa. E ali, quando Jesus entra, Jesus prega para Zaqueu. A Bíblia não vai dizer o que Jesus exortou Zaqueu, mas eu creio que foi uma palavra dura, porque Zaqueu era pecador, era um ladrão, era um coletor de imposto, era odiado por todos. Aí, quando Jesus prega para Zaqueu, Zaqueu diz: Senhor, se eu defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. E tudo que eu tenho, eu vendo e divido com os pobres. Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, hoje a salvação chegou na sua casa. Olha o propósito de Deus. Levar Jesus foi conduzido até Jericó para salvar Zaqueu, para salvar a casa de Zaqueu. Mas o propósito não para por ali. Jesus sai. E algo chama a atenção de Jesus na saída de Jericó. Ouvindo uma voz gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquela multidão tentando calar o cego Bartimeu. Cara, se ele não está te ouvindo, ele não vai fazer nada, ele não vai poder te ajudar. Mas ele continuou gritando e clamando. Mais uma coisa que foi falada hoje aqui. Nós devemos chamar a atenção de Deus. Nós devemos chamar a atenção de Jesus para alguma coisa. Antes de pedir alguma coisa, nós temos que estar pronto a chamar a atenção. Se hoje fosse ao contrário, essa pergunta, em vez de Jesus perguntar para nós: o que queres que eu te faça? Nós fizéssemos como aquele jovem rico, que chegou e falou: Senhor, o que eu faço para mim entrar no reino dos céus? O que eu faço para ganhar a vida eterna? Aí Jesus começa a falar com ele e diz: obedece às leis. Eu já obedeço. Não matarás, não roubarás, não falar falsos testemunhas, não cobiçará a mulher do próximo. Senhor, eu tenho seguido todos esses mandamentos. Honra teu pai e tua mãe. Eu tenho. Agora vende tudo o que você tem e dá para os pobres. Houve que aquele jovem voltou atrás no mesmo instante. Porque ele não estava buscando o Senhor pela salvação da alma dele. Ele estava tentando comprar a salvação. Ele achou que o dinheiro que ele tinha poderia comprar a salvação da alma dele. E ali mais um propósito que Jesus tinha. Era mostrar para nós que aqui é passageiro. Não adianta nós acumular riqueza, aqui é a nossa maior riqueza, vai ser lá na glória. Aqui nós vamos ver 70, 80, 90, 100 anos. E isso tudo vai ficar para trás. Isso as traças vão comer, os ladrões vão roubar, a ferrugem vai consumir. Um carro nosso, se nós comprar hoje um carro novo, daqui 5 anos já não tem mais carro, é só uns pedaços. E a nossa alma, se nós se consertar hoje com Jesus, como é que ela vai estar daqui 5 anos? Se nós continuar buscando, chamando a atenção de Jesus todos os dias. Irmão, eu não sei como chamar a atenção de Jesus. Na oração, no jejum, na busca incessante. No levantar pela madrugada, dobrar o seu joelho no canto da cama e clamar a misericórdia dele. Chamar a atenção dele, mover as águas. No louvor. Muitas das vezes nós somos tão, para não dizer uma palavra ruim, nós somos tão preguiçosos, que nós não queremos buscar a presença do Senhor. Nós queremos buscar Jesus pelos milagres, como o cego Bartimeu gritava: tem misericórdia de mim, porque ele queria algo. E ele não estava pedindo a salvação como Zaqueu pediu salvação, ele queria a visão. O que nós temos colocado na presença do Senhor? Como a irmã mesmo ali comentou agora: buscar e dar-se-vos-á, batei, abrir-se-vos-á. Mas pode um filho pedir um pão e o pai lhe dar uma pedra? Pode um filho pedir um peixe e o pai lhe dar uma serpente?
Não é do jeito que nós queremos que seja, é do jeito que Deus quer que seja para nós. Como foi comentado, a minha esposa falou, que os planos de Deus eles não se frustram. Quando Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, pode passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor se cumprirá. Eu não troco palavra por testemunho, irmãos, mas Deus colocou no meu coração de contar um testemunho bem rápido. Eu tinha idade de 8 anos, 7, 8 anos, quando me deu meningite. Eu estava para morrer. Voltei, fiquei 45 dias no hospital, voltei para casa, recaiu a meningite. Meningite tríplice viral, aquela que abre a cabeça. O médico disse para minha mãe assim, ou ele vai morrer, ou ele vai ficar no cadeira de roda, ou vai ficar louco. Não tem o que fazer. Já é a segunda meningite seguida. A minha mãe foi para o joelho lá dentro do hospital. E através da oração da minha mãe, Deus usou um missionário para chegar naquele hospital naquela tarde. E falou assim para ela, não, teu filho não vai morrer. Não vai ficar doido. Não vai ficar na cadeira de roda, ele vai ser missionário. Ele vai pregar para todas as nações. Ele pregará o evangelho para toda criatura. A partir daquele momento, a minha mãe recebeu aquela promessa. E ela começou a viver aquela promessa. Eu saí da casa da minha mãe, eu tinha 10 para 11 anos, fui para o mundo. Pequei contra o Espírito Santo, pequei contra Deus. Fiz tudo que não agrada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a promessa estava lá. A minha mãe estava vivendo aquela promessa. A oração dela estava me mantendo, me segurando. Ela dizia, Deus, eu não aceito outra coisa. Chegavam as pessoas e diziam, teu filho vai vir morto para casa. A polícia dizia, não vou mais prender, nós vamos matar. Minha mãe dizia, ninguém toca, ele é um missionário. Ele está protegido. Passou 20 anos, irmãos, eu no mundo, fazendo tudo que não prestava, desagradando a Deus. E a minha mãe com o joelho dobrado. Depois que a minha mãe faleceu, depois de 11 anos quase que a minha mãe tinha falecido, eu aceitei Jesus, primeiro reconciliei com Deus, baixei as águas e hoje estou aí sendo um missionário. Pregando o evangelho a toda criatura. Onde eu vou abastecer o carro, eu estou pregando. Eu vou trabalhar, eu estou pregando. Onde eu entro, eu estou pregando a palavra. Não estou falando isso para me engrandecer, porque nós somos pó, nós somos vasos. Eu estou falando isso para mostrar quanto Deus é poderoso nas nossas vidas. Quanto Deus pode nas nossas vidas. Não é o plano do homem. O projeto do homem eu estaria morto. O projeto de Deus era ser um missionário. Ninguém coloca a mão no projeto de Deus. Se Deus tem uma promessa na vida do teu filho, na vida da tua esposa, na vida dos teus filhos, netos, Deus vai cumprir a promessa. Mas não canse de orar, não deixa de orar. Não desiste de orar e de buscar a presença do Senhor. Aí quando se fala em ressuscitar, irmãos, Deus me fez lembrar Lázaro, o amigo de Jesus. A Bíblia vai falar que Jesus estava 2 dias de distância, longe dele. E foram chamar Jesus. Jesus, Lázaro está doente. Volta, senão ele vai morrer. Jesus disse, vamos indo que eu já chego lá. Passaram mais 2 dias. E Jesus voltou. Agora eu volto. Deu mais 2 dias que Jesus esperou, mais 2 dias de caminhada, 4 dias. Chega Jesus perante Marta e Maria. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Aí Jesus diz, não se preocupe, porque ele vai ressuscitar. Aí ela fala assim, mas Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Todos os mortos ressuscitarão nos últimos dias. Jesus diz, ei Maria, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Amém. Jesus chega perante a sepultura de Lázaro e grita, Lázaro, vem para fora. Lázaro todo amarrado, vai lá e sai para fora. Isso deve ter sido um mistério grande. Ou como eu queria estar lá para ver esse mistério acontecer. Lázaro saindo para fora da sua sepultura. Aí Jesus diz, era necessário que isso acontecesse para glorificar o Pai. Era necessário que Jesus não estivesse naquele lugar. É necessário que hoje você esteja aqui para ouvir essa palavra. Isso é necessário, porque pelos projetos de Deus na tua vida, que tem que se cumprir. Então é necessário você estar aonde você está. É necessário a luta. É necessário, muitas vezes, a canseira espiritual. Porque quando você está cansado, você lembra que necessita de orar mais e vai buscar. Quando vem a luta, você necessita de orar mais, você vai buscar. Aonde Jesus passava era necessário. Jesus estava indo a caminho de Jerusalém. Olha para os seus discípulos, é necessário que nós passemos por Samaria. Olha o projeto de Deus ali de novo. Olha o necessário de Jesus. Vamos entrar por Samaria. Chega lá, tem a samaritana no poço, como foi lido hoje também. Foi confirmando a mensagem. Jesus chega para ela e pede água. Mas você é um judeu pedindo água com uma samaritana? Jesus diz, se você soubesse quem sou eu, você me pediria água.
Era necessário que Jesus falasse com ela, porque através de Jesus falar com ela, ela desceu para a aldeia e muitos creram em Jesus, o qual antes tinham expulsado Jesus. Jesus tinha sido expulso de Samaria. Agora eles creram em Jesus, porque viram que Jesus revelou a vida daquela mulher, que somente o profeta de Deus saberia o que tinha acontecido na vida daquela mulher. Aleluia. Aí Jesus volta, agora vamos voltar na mensagem, irmãos, para mim não me perder, irmãos. O cego Bartimeu, Jesus chega para ele: o que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. Hoje Jesus pergunta para você: o que queres que eu te faça? Qual que é o projeto que você colocou no papel e hoje você está deixando de sonhar? Porque o adversário já lançou a contenda no seu cérebro, dizendo que você não vai conseguir. Quantos lançaram peso sobre o cego Bartimeu? Fica calado, Jesus não está te ouvindo. Fica quieto, para de adorar, ele não vai te ouvir, ele não vai te ajudar, ele não vai te atender. Ei, pastor João, chega, fecha as portas lá, tem pouca gente. Não, tem pouca gente para o mundo, mas para Deus tem bastante. Quanto vale uma alma? Fecha uma porta, quanto vale uma alma? Quantas almas vão perecer lá fora? Como outro dia que eu estava aqui, a irmã contou que teve gente que falou para ela que ouve os cultos lá da sua casa. Às vezes o arrependimento vai bater lá na casa. Às vezes não é hoje. Às vezes nós estamos hoje aqui plantando e outro vai vir e vai colher. Não vai ser nós. Nós não entendemos o mistério de Deus. Às vezes é nos plantado hoje, nós estamos aqui plantando, o outro vai vir e vai regar e o outro vai vir e vai colher. Esse é mistério de Deus. Então, pastor João, toda palavra contrária que cai por terra em nome de Jesus. Deus manda te dizer nessa noite: dobre as orações, que esse lugar vai encher. Mas vai encher de verdadeiros adoradores, aqueles que buscam em espírito e verdade. Eles não estão só buscando as bênçãos do Senhor, eles estão buscando a salvação das suas almas. Que isso que é necessário para nós no dia de hoje. De que vale nós ganhar o mundo, nós povoar a igreja, nós encher a igreja, e naquele dia o nosso nome não está no livro da vida. Naquele dia nós ser excluído, ser jogado fora, ser colocado junto com os pobres à esquerda. Não adianta nós ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma, perder a nossa salvação. Nós temos que buscar a nossa salvação todos os dias, nos santificando. A Bíblia vai dizer que agora o cego Bartimeu ganha visão novamente. E quando a partir do momento que ele ganha a visão, ele começa a glorificar o nome do Senhor. Ele levanta e começa a glorificar o nome do Senhor. E quando Deus nos deu a nossa visão, aonde que nós estamos glorificando? Ah, irmão, eu nunca fui cego. Foi sim, cego espiritual. Você já esteve morto sim, esteve morto espiritual. A Bíblia vai dizer em 1 Pedro: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, aquele que não era povo e hoje são povo. Nós já estávamos condenados a ser destruídos. Nós já estávamos, o nosso pecado já era para nós ter sido exterminado. Mas pela graça, pela misericórdia de Jesus, que se ofereceu como sacrifício e morreu na cruz do Calvário por nós, hoje nós somos a geração eleita. E aonde que nós estamos glorificando? Ou nós estamos adorando o Senhor somente com os lábios, como o profeta Isaías disse? E realmente, muitas das vezes, irmãos, é triste falar uma coisa dessa, muitas das vezes a gente adora a Deus com os lábios, porque a nossa fé não é tão forte. A gente diz: eu sei que Deus vai prover lá para a vida do irmão, mas e para a minha? E para a sua vida? Aonde que está a tua fé hoje? Olha a fé do cego Bartimeu, sem enxergar. Mas é muito fácil nós crer no milagre do vizinho, nós crer na bênção do vizinho, mas não da nossa. Hoje pela manhã amanheceu chovendo, irmãos, e a minha esposa tinha prometido que ia levar ele na pracinha hoje, mas estava chovendo, não tinha como levar. A minha esposa falou: vamos orar e Deus vai. Quando a minha esposa começou a orar, a minha filha de 4 anos, ela falou: não, mas deixa eu orar, esse é o meu jeito. Ela orou e Deus abriu o sol por 1 hora. Por 1 hora Deus abriu o sol para ela brincar na pracinha. Mas enquanto ela brincava, que ela se balançava, irmãos, nós temos um vídeo ali, ela glorificava, ela dizia: glória a Deus que me ouviu, glória a Jesus que me ouviu, que eu queria brincar um pouquinho. E de quem que é o reino dos céus? O reino dos céus das crianças. Se nós não formos como uma criança, nós não vamos ver o reino dos céus, nós não vamos entrar. A criança, ela não guarda mágoa. A criança, ela tem fé, ela acredita de verdade, de coração. Ela sabe: hoje eu estava com dor de dentro, eu falei: ora para o pai, ela orou. Por quê? Porque eu sei que ela tem fé. E a oração de um justo, Deus ouve, tem muitos seus efeitos a oração de um justo.
Agora nós falando, nós não somos cegos espirituais. Nós não temos mortos, somos mortos espirituais muitas vezes. Nós não temos enfermidade, nós estamos com saúde, não, nós temos enfermidades espirituais. Tem aquela enfermidade que você às vezes tem vontade de dormir o dia inteiro, uma tristeza, uma amargura e não sabe por quê. É enfermidade espiritual. É o nosso adversário tentando nos calar para nós parar de adorar a Deus. Porque ele sabe que naquele dia só vão entrar no céu os adoradores, os verdadeiros adoradores. Porque ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os beberrões, os que se prostituem, os que amam e praticam a mentira, ficarão de fora. E como ele sabe disso, ele tenta lançar todo dia uma mentira sobre as nossas vidas. A mentira que nós não vamos conseguir, a mentira que nós vamos ter que parar na caminhada, a mentira que nós não vamos chegar no propósito que nós temos desenhado no projeto. Hoje Jesus está falando, volte a projetar, volte a desenhar, coloca de volta no papel aquele rascunho que você tinha que se amassou, jogou num canto, os projetos que você tinha no teu coração, coloca novamente. Hoje é dia de avivamento para a igreja. Não é o avivamento, irmãos, de pulo, grito e rodopio. É o avivamento aquele que o homem vai ter domínio sobre o Espírito, vai ser cheio do Espírito e vai ter domínio sobre o Espírito. Ele vai saber para onde ele quer ir e para onde ele vai. Ele não vai sair sem direção para qualquer lugar. Como um cego. Bartimeu, ele tinha que ser carregado para onde ele ia, porque ele não enxergava. Ele não enxergava, nós temos visão. Só basta nós se encher do Espírito, ser cheio do Espírito para nós ir aonde o Espírito nos conduzir, para ele nos mostrar as laçadas, para ele mostrar onde é que nós não podemos pôr os pés, para ele nos avisar, ei, você está na roda dos escarnecedores, você não está pregando a palavra, sai daí, aí não é mais lugar para você, o mundo não pertence mais para você. Quando nós estivermos naquela rodinha de fofoca, o Espírito Santo diz assim, ei, fecha a tua boca. O homem tem que ser apto a ouvir e tardio ao falar, para não pecar contra o Senhor. Guarde a tua língua, refreie a sua boca. Mas nós temos, para isso, nós temos que estar cheios do Espírito, para nós ter essa visão, para nós buscar a presença do Senhor. Outro caso de ressurreição, irmãos, foi necessário Jesus ir numa cidade chamada Naim. Quem conhece a história sabe do que eu estou falando. Era necessário Jesus entrar em Naim. Quando Jesus chega às portas de Naim, tem uma multidão com Jesus, e Jesus encontra uma multidão vindo de frente com ele. Ali estava seguindo um funeral de um jovem, o único filho de uma viúva. Imagina, naquela época a viúva não tinha aposentadoria como hoje a viúva recebe. A viúva vivia de esmolas. O único filho dela, que daria continuidade à família, que poderia alimentar ela na velhice, morto. As promessas de Deus na vida dela ali estavam se acabando. Não tinha mais o que fazer para ela. Ela já não tinha mais saído. O negócio ia ser, ela ia ter que mitigar, ia ter que viver na casa das viúvas, viver só das migalhas. Mas aonde Jesus passa a propósito, aonde Jesus passa milagres. Jesus vem, manda parar o funeral, toca no esquife e diz, levanta, jovem. Levantou o jovem. O jovem foi vivificado na hora, foi ressuscitado na hora. Só quem crê que esse Jesus é maravilhoso, que pode fazer isso, vai ter aquela fé que vai abalar as montanhas. Hoje nós temos muita pouca fé, irmãos. Nós não temos fé mais em nada quase. A gente tem fé no milagre do irmão, na bênção do irmão, mas na nossa nós deixamos passar. Nós deixamos a nossa bênção que está chegando na nossa porta voltar para trás. O anjo muitas das vezes está descendo com a vitória na mão. Aí nós olhamos para o lado e dizemos, não, vou parar aqui, não dá mais para mim. Vou dar só 2 passinhos para trás, Jesus me perdoa, olha, me dá só um ano de férias, só para me descansar, depois eu volto para os caminhos. E esse ano vai atrasar o ministério. Teve um jovem pastor que foi na minha casa há poucos dias, e ele disse para mim, irmão, eu falei com Deus que Deus me desse um tempo, porque eu preciso organizar minha vida financeira, eu não tenho tempo mais para nada. Eu tenho que dar aula na sexta, eu tenho que dar discipulado nos domingos, na sexta eu tenho que dar aula nos domingos, eu tenho que visitar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e eu não aguento mais. E daí o nosso primeiro ministério é em casa, irmão. Se eu não cuidar da minha família, meu irmão, o nosso primeiro ministério é em casa. Concordo contigo, irmão? Mas o que Jesus disse? Aquele que não magoar a sua mãe, os seus irmãos, a sua esposa, os seus filhos, por amor da minha palavra, não é digno de ser meu discípulo.
Você é um pastor, irmão, fica firme, busca a presença, dobra a oração, vamos buscar. Mas irmão, teve um outro lá que fez isso e Deus abençoou ele, ele prosperou, ele tem um patrimônio de R$1 milhão. Mas não é para todos, irmãos. O tempo de Deus, a longanimidade de Deus na vida da gente não é sempre igual. Para uns, Deus tem um tempo mais longo, como foi comigo. Deus teve misericórdia de mim por 20 anos eu no mundo. Mas teve muitos e muitos amigos meus, companheiros de estrada, que hoje não estão mais aqui. Que não chegaram a completar 18 anos, ou que estão presos, ou que já foram mortos, ou que continuam na vida do crime, e Deus está tendo um pouquinho de misericórdia com eles ainda. Mas a longanimidade de Deus, um é um tempo, o outro é outro. Hoje é tempo de nós se consertar com Jesus. Hoje é tempo de nós levar esse Jesus que deu vista aos cegos para casa. Hoje é tempo de nós chegar na presença dele, em vez dele dizer para nós: o que queres que eu te faça? Nós chegar e dizer assim: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça para alcançar a vida eterna? Para que naquele dia eu não seja lançado fora, que eu não seja lançado no fogo consumidor. O que é necessário eu fazer dentro de mim? O que eu preciso mudar para chegar a alcançar a vida eterna? Se coloque de pé, irmãos.